Antes de irmos para as teorias mesmo desse iceberg, eu gostaria de falar para vocês pararem de comparar Terraria com Minecraft, porque os jogos são um pouco parecidos, mas não tem nada a ver. Inclusive, mano, podem me julgar o quanto quiserem, mas Terraria é muito mais legal do que Minecraft. É muito mais complexo e é muito mais divertido. O jogo é maravilhoso. Oi, eu sou o Dazai e hoje vamos explorar o iceberg de Terraria. Se você não conhece o conceito de iceberg, basicamente é um estilo de teorias em camadas, e quanto mais fundo a gente for, mais estranho e macabro vai ficando as teorias. Bem, eu já estou produzindo esse vídeo há muito tempo, e a inspiração veio do canal Chuckcell. Desculpa, cara, se eu falei o seu nome errado. O próprio postou um vídeo essa semana sobre Terraria, um iceberg sobre Terraria, mas o meu não tem nada que ter no dele, então eu não tô copiando ninguém. Além disso, o Faraó, que é outro youtuber, fez um iceberg há mais ou menos um mês, mas também não tem nada a ver com o meu. São teorias diferentes, são fatos diferentes. Enfim, dê uma olhada no vídeo dos dois, que tá muito legal, tá muito divertido de assistir. E assiste o meu também, porque são várias coisas diferentes, são várias teorias diferentes, são vários icebergs diferentes. E provavelmente vai sair mais depois, porque sempre tá saindo mais teorias e mais coisas. Enfim, eu gostaria de lembrar a vocês mais uma vez sobre o Comando de Honra, uma história maravilhosa de guerra de um amigo meu. O link vai estar aí na descrição. Dê uma passadinha lá e dê uma lida. Vocês vão adorar, velho. Tá maravilhoso. Meu Deus do céu. Você balança o celular assim ou o computador se você estiver lendo, tá ligado? Mano, sai sangue, velho. Sai sangue pra caralho. É morte o tempo todo. É maravilhoso. Maravilhoso. Bem, chega de enrolar e vamos pro vídeo. Parede de carne é o corpo do guia. Teoria bastante popular de que o guia é o parede de carne. Isso se deve ao fato do boneco do voodoo do guia, usado para invocação, e o mesmo morre em seguida. Para mim, é completamente falsa, já que o guia volta à vida após derrotarmos o parede de carne. Ou todas as vezes que ele morre, o outro NPC morre no jogo, ele volta à vida. Lua de Sangue PSM. Insinuação de que a Lua de Sangue também representa essa época do mês para NPCs femininas. Bem, provavelmente alguém da quinta série soltou isso no Reddit, não tem muito o que falar aqui. Porra, velho, deixa só ser a Lua de Sangue e chamar um monte de bicho forte pra caralho. E, meu Deus do céu, só isso, velho. Não tem nada a ver com época pra NPC feminina. Roik. Bem, Roik é uma falha que permite que os jogadores cortem paredes, e foi reconhecida pelos desenvolvedores e mantida no jogo intencionalmente. Okran é Marco, ao contrário. Aparentemente Marco é o nome do programador que codificou o chefe do console 3DS, Okran, que foi removido de todas as outras versões do jogo. A mecânica era uma escrava. De acordo com a tradição de Terraria, a mecânica foi sequestrada e forçada a criar os chefes mecânicos. Para mim, isso se encaixa totalmente na história. Imperatriz do Nariz Leve. O Nariz de El. Eu não sei se eu tô falando o nome direito, desculpa. Meio que também parece uma boca. Bem, parece um pouco se você olhar bem de perto. Mas eu não sei por que isso tá no iceberg. Mímica da Selva. Uma variante dos Mimics do bioma. Não pode ser reproduzido no jogo normal. Eu pesquisei bastante sobre isso e eu descobri que os Mimics são basicamente uns baús que imitam o que você faz no jogo. Se você ficar parado, ele fica parado e finge ser um baú. Se você andar, ele anda também. Mas aparentemente você não pode construir mimics ou pegar mimics de biomas específicos. Apenas o mimic de baú padrão. Bem, pelo menos isso no jogo normal. Seeds do mundo secreto. Seeds do mundo que fazem com que o mundo seja gerado de maneira diferente. Existem atualmente 4 dessas e aparentemente elas deixam o mundo com muito mais minérios. E bem, dizem que se você usa isso, você não é digno de jogar Terraria. Por mim, vai de cada um. Poção vermelha ou Red Pot. Poção anteriormente inalcançável no jogo normal, que infligia muitos buffs quando consumida. Era encontrada nas seeds secretas do jogo. Agora é uma poção muito roubada, que dá 400 de mana e 200 de vida instantaneamente. Basicamente você fica curado de tudo, foda-se. Mano, meu Deus, você ganha vida total e mana total. Olho de Cthulhu surge durante o dia, na arte da caixa. Os lançamentos físicos de Terraria mostram o Olho de Cthulhu, algumas versões na tela de loading, durante o dia, o que não é possível no jogo. Bem,
Toda vez que você abre o Terraria, a tela de loading mostra vários mobs diferentes, então não passa de uma demonstração. Nada demais por aqui. Cérebro mecânico inacabado. Bem, não diz nada disso no iceberg, mas eu dei uma pesquisada e a minha teoria é que quando enfrentamos o cérebro de Cthulhu, ele ainda não estava pronto. Podemos perceber isso vendo que não há nada mecanizado nele, diferente dos outros bosses. Abelha Rainha desovando em World Game. Meu Deus do céu, só tem nome difícil. Bem, basicamente eu pesquisei e descobri que existe um bug no jogo que pode acontecer de vez em quando, inclusive já aconteceu com pessoas que eu conheço, que basicamente a colmeia onde fica a abelha rainha, você tem que quebrar a colmeia para ela poder aparecer. Ela é um boss, um mini boss talvez. E basicamente tem a probabilidade da colmeia da abelha rainha nascer perto da lava e fazendo assim com que a colmeia caia na lava, se destrua e aí a abelha rainha spawna do nada. É apenas um glitch, nada demais. Extinção das Dríades. A tradição oficial menciona que a Dríade é a última de sua espécie. Nos créditos, ela é mostrada se transformando em uma árvore. Talvez permanentemente, isso tornaria sua raça efetivamente extinta. Zapinator causa dano infinito. Os dois Zapinators são armas muito estranhas. Os projetos que eles disparam podem obter efeitos aleatórios, como capacidade de atravessar paredes, diminuir drasticamente a velocidade dos inimigos e até mesmo obter dano multiplicado por 10 e outras coisinhas. Essa teoria consiste que o Zapinator laranja buga e dá dano infinito, matando assim todo e qualquer tipo de mob. Enfim, é apenas um glitch e pra mim não serve de nada já que eu sou daltônico. Nem laranja eu enxergo. Existe um ioiô chamado Terraria, ele pode se tornar lendário. Ioiôs não podem ter sua velocidade modificada, e é por isso que eles não podem obter o prefixo de lendário. A única exceção é o Terrarian, que pode obter o prefixo de lendário como bônus único. A gente vai falar do Terrarian um pouco mais pra frente nesse iceberg, então segura aí essa informação. Quack humano. Os patos têm uma chance raríssima de fazer um som grasnado humano, em vez de ruídos de patos reais. Caralho, que medo da porra, velho. Imagina, do nada, tu tá lá 3 horas da manhã jogando e ouve isso daqui, velho. O vento foi incluso no jogo na versão 1.4 oficialmente, mas o vento sempre existiu no jogo. O vento existiu antes da versão 1.4, mas afetou apenas alguns efeitos visuais, como as bolhas da máquina de bolhas, chuvas e nuvens de fundo, entre outros. Alguns projéteis, como bolhas do Duke Fish Room, a gente vai falar dele também um pouco mais pra frente, ou os blocos de neve do Polo Norte, também foram afetados. A dica do cubo companheiro está errada. A nota diz: nunca ameaçará e nem esfaqueá-lo, e de fato não pode falar. Mas o cubo companheiro vai de fato falar e até mesmo esfaqueá-lo, se você estiver na escuridão completa. Soulfoes, arma que existia no jogo e desde então foi removida, supostamente devido a questões de direitos autorais, referência ao anime Soul Eater. Não encontrei imagens sobre ela no jogo, mas como foi removida por direitos autorais, deve ter algo a ver com a foice do Soul Eater, então ela deve parecer mais ou menos isso daqui. R.E.K3000. É um item que detecta inimigos raros próximos a você. E outras coisinhas também. A teoria diz que a sigla significa raros inimigos matar, ou kill, no caso. Bem, nada demais de novo. O pescador é imortal, referência ao fato de que o pescador sai em vez de morrer. Não acho que seja isso, provavelmente é para evitar o aumento da classificação etária do jogo, bem provavelmente. A estátua do anjo é inútil. A estátua do anjo não fazia nada nas versões mais antigas. Nem mesmo hoje em dia ela não faz muita coisa. Na verdade, nada hoje em dia. Mas antigamente ela não poderia nem mesmo ser posicionada no jogo. Então começou uma piada sobre ela ser inútil. Tem até um NPC que quando você tenta vender ela ao NPC, ele aceita a venda e a chama de inútil. Lutando com vários fish rooms simultaneamente. Uma falha, agora corrigida, permitia que você tivesse infinitas iscas de pesca e pegasse várias coisas ao mesmo tempo.
e até convocasse vários Fish Rooms. Duke Fish Room é um boss muito forte, é invocado no oceano apenas de dia. Bem, até agora eu não consegui matar ele. Triste, mas segue o vídeo. Eu também não entendo por que as pessoas iriam querer invocar vários deles. Meu Deus do céu, olha que bicho escroto e estranho, velho. Irimi Arg, o youtuber de Terraria. Bem, a única coisa que eu encontrei sobre esse cara é que ele fez um jogo de realidade alternativa. Não sei porque isso está no Iceberg. Talvez pelo mesmo motivo que o PewDiePie está nos outros icebergs de Terraria. As origens do guia são um mistério. O guia é uma figura bastante misteriosa, aparentemente esperando por você em novos mundos e sabendo tudo sobre eles. O folclore oficial menciona a Ordem do Guia, cuja missão é preservar as lendas de Terraria. O personagem do jogador é baseado em sprites de Final Fantasy IV, sprites de personagens de jogadores muito antigos usados para se parecerem com os de Final Fantasy, como mostrado aqui no Iceberg. Dá pra ver, tem uma certa semelhança. Inimigos de masmorras do Hard Mode são heróis caídos. Eu não tenho muita certeza sobre isso. Os inimigos das masmorras pós-Plantera usam um tipo de armas semelhantes às disponíveis para jogadores, e você pode encontrar todos os tipos de inimigos lá, desde magos a guerreiros de Kung Fu a atiradores. Eles parecem não ter um tema coerente, exceto o fato que estão mortos, né? Talvez as masmorras sejam uma espécie de limbo para os mortos? Enfim, fica a dúvida. Os antigos espíritos de luz e escuridão. 3 interrogações novamente. Não diz nada no iceberg, então eu fui atrás de novo e eu descobri que os antigos espíritos de luz e escuridão são 2 seres misteriosos no mundo de Terraria. Eles são liberados para o mundo para acelerar o processo de encontrar o novo guardião, quando o mestre e o núcleo do mundo são destruídos. Eles são, portanto, a fonte dos eventos Hard Mode do jogo. Bem, como eu falei, a gente ia falar do Terraria um pouco mais pra frente no vídeo e vai ser agora, porque Terraria é um verdadeiro ioiô. Terraria colaborou com a empresa chamada One Drops Ioiôs e apresentou alguns de seus ioiôs no jogo. Em troca, a empresa produziu os ioiôs Terraria e Kraken, ambos originais de Terraria. A estátua do anjo tem 5 IDs diferentes no código do jogo. Itens removidos, às vezes, eram substituídos por estátuas de anjo. Isso pode explicar porque eles têm vários IDs. Mais uma prova que esse item é inútil pra caramba, velho. Mano, remove isso do jogo, pelo amor de Deus. Taxa de queda de Uzi de 1/80.000 para jogadores de testes. Quando a Uzi foi introduzida na versão 1.2, ela tinha essa taxa de queda insanamente baixa, mano. Era 1/80.000, meu Deus do céu. Isso foi corrigido com um dos ajustes de softwares do jogo, sprite da abelha rainha beta. A abelha rainha tinha um sprite beta que se parecia muito mais com as vespas do jogo. Os cultistas solares, outro tipo de cultista que pode ter sido planejado em um ponto. Um arqueiro cultista branco está presente no jogo, mas não pode ser gerado, e o NPC, fabricante de roupas, vende vestes de cultistas solares. Aparentemente, só foi uma ideia descartada. Visão antiga. Um lacaio-chefe facilmente perdível, gerado pelo cultista lunar, quando o dragão fantasma já era presente. Lembra a cabeça do Moonlord, ou Cthulhu. Moonlord/Cthulhu, mesma porra. Comerciante viajante é um weeaboo. Eu não sei pronunciar isso, velho. Referência de como o comerciante viajante vende muitos itens inspirados na cultura asiática. Mano, só tá vindo coisa que eu não sei pronunciar, velho. O que é isso? Words. Eu não faço ideia. Desculpa. Mas, enfim, essa coisa aí. São NPCs mortos. Os cartões comerciais de Terraria, que podiam ser obtidos com a edição de colecionador de Terraria, apresentavam um cartão de novo essa palavra que eu não sei falar, que dizia que esses negócio que eu não sei falar, são almas de pessoas que foram mortas por comedores de almas. É bem bizarro até. A bola de lama. Projeto não utilizado. Lembra a bola de sujeira, o projeto que é usado para mover a sujeira com haste de sujeira. Talvez o haste de sujeira tenha sido planejado para também mover a lama do jogo. Laje preta brilhante.
Item removido exclusivo das versões Android do Terraria, que invoca um Android de estimação. Sinceramente, velho, quando eu descobri isso, eu pensei, mano, eu quero muito ter um desses, mas foi removido de todas as outras versões. Eu nem sei se ainda tem na versão do Android. Eu não tô de sacanagem quando eu digo que só tá vindo coisa que eu não sei pronunciar, mas esse eu vou tentar porque eu assisto animes. Ryugaju Nana no Mozu Koshiro, eu não sei falar, desculpa. Bem, é basicamente um anime onde um dos personagens é visto jogando Terraria. É uma referência bem legal, mas nada demais. Chefes censurados chineses. A versão mobile chinesa de Terraria foi fortemente censurada. Eles removeram todas as referências a sangue ou esqueletos, não apenas os chefes, e o substituiu por sprites únicos. Enfim, a China. Golem forçado a permanecer fraco. Provavelmente é apenas uma piada. O Golem é considerado um chefe muito fácil e a Hellogic nunca deu a ele buffs substanciais. Talvez de propósito? Bem, eu acho que sim. Segmentos de Wyvern são almas reencarnadas. Provavelmente outra piada. Os Wyverns derrubam várias almas e é feito de vários segmentos como todos os outros inimigos Worm Owl. Tim é um raro inimigo que se manifesta quando ele é necessário. Tim tem uma taxa de spawn aumentada se o personagem do jogador estiver usando um manto de gema, mas não pode estar usando o chapéu de mago. Nomes ocultos do Papai Noel. O Papai Noel é o único NPC sem nomes aleatórios. Talvez por ser um boss de evento, até onde eu sei ele só aparece uma vez por ano. Sabe, no Natal, obviamente, mas é entre uma época, sei lá, entre o dia 7 de dezembro e o dia 13 de dezembro que ele aparece. Provavelmente é por causa disso. Goblin Tinkerer dá a você reforjas ruins para mantê-lo ligado. Uma piada recorrente, nascida das frustrações de jogadores que receberam reforjas ruins do Goblin. Então, bem, eu acho que eles só implementaram isso mesmo para ser uma piada. Bomba gigante. Uma bomba que é bugada, apareceu no mapa do tutorial do console com um alcance enorme, mas foi apenas um bug, nada demais. No final dessa camada do iceberg, só diz os tópicos, então eu tive que ir fundo pesquisando para poder trazer para vocês. Então vamos lá. Terraria 3DS, mapa Flor de Fogo. Bem, como eu disse, nada disso está no iceberg, então eu pesquisei e achei o mapa Flor de Fogo. Muitas pessoas estavam falando no fórum que era o Flower do Undertale, mas obviamente é uma flor do Mario 64, apenas uma referência. Zoólogo cometeu assassinato. Velho, eu fui nas profundezas da internet atrás disso e não achei nada. Aparentemente, a única resposta que daria um ponto a essa teoria foi deletada no Reddit. Então, isso ainda é um mistério. Resolução ilegal da poção do inferno. A única coisa que eu achei sobre isso foram pessoas reclamando dessa poção, principalmente sobre a dificuldade de ser fabricada. Aparentemente, é mais fácil zerar o jogo antes de conseguir produzir uma dessas. A face de Pup King é um aviso. Pup King é um mini-boss pós-Plantera, do Hard Mode, que surge durante o evento Pumpkin Moon. Ele é o inimigo mais difícil do evento, e o rosto dele com certeza é um aviso, pelo menos pra mim. Você foi avisado. Todos os cogumelos estão vivos. Referência ao fato de que o Truffle se refere aos cogumelos brilhantes como seus filhos. É, meu amigo, você mata cogumelos para fazer poções. Parabéns, você é um assassino. Banner de esporo venenoso. Um inimigo no código do jogo que possui apenas o seu respectivo banner. É só um inimigo que não foi utilizado. Novamente, nada demais. Fique seguro, Terraria precisa de você. Uma citação da Dryad. O que é interessante sobre essa citação é o fato que se refere ao mundo como Terraria, em vez de qualquer nome que você dê ao seu mundo. Talvez a Dryad esteja se referindo ao jogo como um todo, e essa, na verdade, é uma quebra da quarta parede. Boneco de neve suicida escondido nos códigos do jogo. Mais um inimigo não utilizado, dessa vez o boneco de neve que deveria ter aparecido na Legião de Gelo, com uma dinamite espetada na cabeça, um total kamikaze, mas ele não foi utilizado. Ele não utiliza um boneco de neve, mas tem como colocar uma dinamite num coelhinho, velho. Qual é a diferença? Arco chato. Mais uma arma não implementada, semelhante a um arco da franquia Defensores da Masmorra. NPC.name.none2.
Finalmente, o último inimigo não usado nesse iceberg. Ele nem mesmo tem seu nome próprio e usa a sprite do olho errante. Nenhuma sprite o cara tem, velho. Só foi criado e gerado e foda-se. Manifestação Imperial do Night Age Mech. Terraria lançou uma espada de brinquedo, Night Age, que parece ligeiramente diferente de sua contraparte no jogo. Porque o detector de metais funciona em cristais de coração. Pense nisso. Os cristais de coração são joias, certo? Não deveria haver nenhuma maneira de um detector de metal detectá-los, a menos, é claro, que haja mais em Heart Crystal do que aparenta. A única maneira de explicar é que há metal dentro. Eles não usam uma pequena formação de rubi inocente. É tudo mentira. São corações de verdade, com sangue rico em ferro correndo direto por eles. Talvez algo feito pela mecânica. Essa é a minha teoria. Casamento de jogador com NPC. Existem pessoas online que se apegam muito a personagens fictícios. E eu não estou falando de mim mesmo na terceira pessoa. Algumas pessoas até chamam de esposas. Eu não estou falando de mim mesmo na terceira pessoa de novo. E é sério isso. Com a quantidade de jogadores de Terraria por aí, não é um absurdo pensar que alguns provavelmente se casaram com um NPC. Além disso, nos créditos, algumas pessoas disseram que a cena final parece estranhamente com um casamento entre um jogador e a princesa. Além a divisão dos olhos de Cthulhu é importante. Os olhos de Cthulhu, sendo globos oculares voadores, só podem atacar jogadores se houver um caminho livre para ele. Mas isso é conhecimento básico do jogo. Eles são olhos voadores, literais. Não seria provável que eles tenham um maior poder de visão? Porque exatamente eles ricocheteiam em paredes e casas, perseguindo o jogador implacavelmente, mesmo quando se abrigam. E se a visão deles for importante de maneira muito mais séria do que apenas como eles atacam o jogador? E se eles pudessem ver coisas que nenhum outro NPC pode? Bem, agora para o próximo tópico eu tenho que explicar uma coisinha, que vai ser muito importante a partir de agora nesse iceberg. O cluster BTFA, ou Beyond the Fortress Ages, é a maior comunidade de modding do Terraria atualmente. E tem muita coisa sobre eles, tem muita teoria sobre eles, coisas que eles sequestram outros desenvolvedores de modding. Nenhuma outra comunidade de modding consegue chegar muito alto porque acabam desaparecendo e a culpa meio que vai para eles, porque meio que eles querem controlar tudo. Então, quando eu estiver falando deles ou sobre alguma maldição do codificador líder, pensem neles como uma sociedade secreta que está manipulando todo mundo nesse iceberg, tá bom? Bem, assim fica muito mais fácil de poder explicar. Então vamos lá. BTFA, ou como eu já disse, Beyond the Fortress Ages. Eu não consigo falar inglês, meu Deus do céu, eu não consigo falar nada que tem nesse iceberg. Era um mod de conteúdo moderadamente conhecido. Eventualmente, o trabalho do mod parou. Isso provavelmente teve a ver com a maldição do codificador líder do mod. Mas, em seu auge, os fãs do mod eram muito dedicados. E alguns disseram que o mod era melhor do que qualquer outro. Pessoas em outras partes da comunidade modding começaram a suspeitar que os fãs de BTFA, ou Cluster BTFA, como passaram a ser chamados, planejavam coisas secretamente. Vários desenvolvedores BTFA trabalhavam em outros mods, mas e se eles estiverem usando sua influência para orquestrar algo nos bastidores? Quando coisas ruins aconteciam com outros mods, as pessoas começaram a acreditar que era causado pelo Cluster BTFA. Mas, novamente, ninguém realmente sabe com certeza. As pessoas especulam muito sobre isso e dizem que eles sumiram e dizem que eles estão na ativa e as pessoas não têm certeza de nada. Enfim, é apenas uma teoria. Outer World foi cancelado para manter o foco dos jogadores no original. Terraria Outer World foi um spin-off de Terraria altamente antecipado, do qual ouvimos muito pouco por anos, antes de ser originalmente cancelado. Existem várias teorias sobre o motivo pelo qual ele foi cancelado, desde equipes de desenvolvedores mal gerenciadas até questões criativas, até de ser um golpe para tirar dinheiro da Hellogic, que é a empresa do Terraria, por um jogo que ninguém estava realmente desenvolvendo. No entanto, uma teoria da qual ninguém parece falar e se eles cancelassem,
porque queriam que os jogadores continuassem presos ao jogo base. Ao lançar um segundo jogo, Terraria, eles poderiam estar espalhando sua base de jogadores. As pessoas podem até sair do jogo. Portanto, ao focar no jogo original, os jogadores podem permanecer viciados no mesmo jogo que jogam há anos. Nice.png. Escondida nos arquivos do jogo está uma imagem de estática multicolorida. Mas por quê? É possível que tenha sido usado para fins de testes ou para filtros de jogo, mas não parece se relacionar a nada no jogo. É possível que haja algum segredo na imagem. Em qualquer caso, emite uma vibração arrepiante. É bem bizarra essa imagem, velho. É muito bizarra. Não confie nos NPCs. Como afirmado anteriormente, as origens do guia são um segredo. Mas o mesmo pode ser dito para qualquer NPC. De onde eles vêm? Existem cidades de NPC? Ou talvez os NPCs surjam da mesma forma que os inimigos? Um NPC não pode ser diferente de um zumbi. Seu corpo criado pelo próprio espírito de Terraria. Se os NPCs, embora possam parecer amigáveis, emergem das coisas da terra de Terraria, como qualquer outro inimigo, não parece uma boa ideia confiar neles. Afinal, eles desempenham um grande papel em tornar o jogo envolvente. Talvez seja isso que Terraria deseja. A agitação de tela de destruição iminente altera sua frequência cardíaca. Se você invocou um Lorde, provavelmente pode testemunhar que a pausa conforme a desgraça iminente se aproxima pela primeira vez é um dos momentos mais tensos do jogo. Seu coração começa a bater mais rápido enquanto você se prepara para o final da sua jornada. Mas, e a vinheta escura que aparece na tela enquanto a música desaparece e é substituída pelo silêncio? Ele pulsa e treme, quase como o próprio coração. Sempre há uma taxa constante. Talvez seu pulso esteja de alguma forma sincronizado com ele. O zumbi de inteligência artificial tem 3.000 linhas de códigos. A IA é uma das partes mais complicadas do código. No entanto, os zumbis de IA usam Fighter IA. É relevantemente simples. E 3.000 linhas de código é muito mais do que você esperaria. Para colocar isso em perspectiva, em um extremo, as pessoas escreveram jogos minúsculos em apenas 10 linhas de códigos. É uma façanha absurda, mas ainda assim mostra o quanto 3.000 linhas realmente significam. Tecnicamente, este código contém casos extremos para NPCs com Fighters IA. No entanto, e se a IA for longa por um motivo? E se tiver algum propósito interior? Imagine o que poderia ser feito secretamente com um código tão longo. A compilação do teste secreto do Terraria vazou pelo desenvolvedor Starbond. Há alguns anos, uma versão de teste de Terraria vazou. Por volta dessa época, um dos desenvolvedores do Terraria deixou o jogo para trabalhar no Starbond. Corria o boato que o desenvolvedor havia deixado o jogo vazando, talvez por desrespeito. Eles tinham alguns ressentimentos contra o jogo, ou talvez eles soubessem algo como desenvolvedores que nós, como jogadores, não sabíamos. E se houvesse algo na construção do teste que eles pensaram que o público tinha direito de ver por si só? O verdadeiro propósito da privada terra. Em primeiro lugar, ok, sim, a privada terra é uma piada. Pelo menos é assim que é apresentado. Mas a dica da ferramenta diz, sério? É para isso que você usou a Brook Hero Sword? E se tomarmos essa dica como uma dica em vez de uma piada? Talvez seja necessária uma espada de herói quebrada para fabricar por uma razão. Afinal, ela contém o poder de forjar a Terra Blade. Mas, se você acha muito difícil de acreditar, fica à vontade para acreditar pensando que é apenas uma brincadeira de banheiro. É isso que eles querem que você pense. Deixe o jogo se puder, mas uma parte de você permanecerá. Você parou de jogar Terraria por alguns meses e perdeu o interesse, mas quando você volta, imediatamente começa a investir novamente, como se nunca tivesse parado. Você sente a nostalgia do jogo e pode se lembrar de uma época mais feliz. E se não for apenas porque você gosta do jogo, mas porque parte de você literalmente está no jogo. E jogando, você está reunindo aquele interesse seu. O que é parte de você? No mínimo, é verdade, no sentido metafórico, mas quem sabe? Discursos bêbados
do proprietário do mod Calamity. Primeiro, eu tenho que explicar o que é o mod Calamity. Bom, basicamente é um mod que torna o jogo totalmente diferente, introduzindo novos biomas, novos bosses, novos mini-bosses, novos mobs, enfim, é um mod bem famosinho no Terraria. Fábio Sou, o dono do mod Calamity, era conhecido por ficar bêbado e devagar no servidor do Discord do mod. Suas mensagens iam de humorísticas a perturbadoras, e em uma ocasião ele brincou que roubou a pele do filho de uma pobre mulher e usou como se fosse sua. Isso provavelmente está relacionado à maldição do codificador líder de modding. No entanto, isso foi há anos atrás, e hoje em dia, depois de se distanciar do mod de forma intermitente e dar um passo para trás, ele está muito melhor. Cada seed em Terraria é escolhida com base no indivíduo. Quando você passa tempo suficiente em um mundo, você começa a se sentir em casa. Cada pedacinho da superfície é familiar para você. Depois de você ter passado tantas vezes no mesmo lugar, você se apega à paisagem. Será que é apenas o resultado da familiaridade? Mas e se quando você escolhe uma seed aleatória, ela é gerada especialmente para você? Especificamente para ter características que atraiam o indivíduo e seu estilo de jogo. Um mundo Terraria, de uma forma bem real, é a extensão do jogador. Talvez a verdadeira seed do mundo seja você. Alpha Keep Codex. Alpha Keep, o codificador líder de Ancient Alkanith, executou várias contas de discórdia de fantoches, fingindo ser muito dos outros desenvolvedores do mod. Isso continuou por muito tempo, ninguém sabendo que os outros desenvolvedores eram realmente Alpha Keeps, eram alter egos dele. Eventualmente, um dos seus alter egos postou uma mensagem alegando que Alpha Keep tinha transtorno dissociativo de identidade e que ela era uma de suas identidades. Isso foi seguido por muitas discussões entre Alpha Keep e seus alter egos, fazendo com que outros desenvolvedores ficassem muito preocupados e estimulando muitos a irem embora. Alpha Keeps também ameaçou alguns deles a ficarem. O que é interessante é que pessoas que têm TDI afirmam que sua história parece muito provavelmente fabricada, o que significa que ele nem tinha TDI. Saiu um documento chamado Alpha Keep Codex, narrando toda a situação. É um buraco de coelho enorme, então eu recomendo que você verifique por si mesmo, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já está. Ele provavelmente foi fortemente afetado pela maldição do codificador líder do mod Terraria, já citado antes. Como eu disse, isso vai ser citado várias vezes no iceberg. Todas as pinturas se unem para formar uma imagem. Embora não tenha havido nenhuma descoberta completa até agora, pode ser que ninguém tenha conseguido combiná-las no padrão certo ainda. Existem tantas pinturas e muitas combinações, mas acho que não passa de uma teoria. Eu não encontrei nada sobre. Progresso de verdadeiro chefe. É de conhecimento comum que Duke Fishroom pode ser convocado assim que o Hard Mode começa. No entanto, devido à sua imensa dificuldade, como eu falei antes, até agora eu não consegui matar esse desgraçado, ele muitas vezes só lutou pós-Plantera, se não após o Golem. Como não há informações por aí, a progressão do verdadeiro chefe, seja ela qual for, é atualmente desconhecida. Roa_2.xnb é um arquivo de áudio oculto no código do jogo, que ficou completamente sem uso. Só pode ser encontrado vasculhando os arquivos de origem do jogo. É um som estridente e bem agudo e estranho, que honestamente é extremamente perturbador, o que pode ter algo a ver com o motivo de nunca ter sido usado no jogo, ou pode haver um motivo ainda pior para não ter sido usado. Sem confirmações dos desenvolvedores, que provavelmente nunca receberemos, não podemos saber mais nada. Mas ouçam aí. Mano, se eu tô jogando joguinho e toca isso, viado, na moral, aparece um bicho e toca isso, velho, é sério, eu desligo o Alt F4 e vou dormir, foda-se. Novamente, a maldição do codificador líder mode. Cada vez que um mod se torna popular, algo estranho acontece com o codificador principal. Meu Deus, toda hora isso nesse iceberg, eu coloquei isso no roteiro.
Bem, mas o fato é que nenhum único programador faz um grande mod sem que isso o prejudique de alguma forma. Às vezes as coisas ficam tão ruins que o codificador desiste, simplesmente desaparece. Isso acontece com muita frequência. Eu acho que é por isso que está aparecendo tanto isso nesse iceberg. Você sente uma presença maligna observando você? Esta é uma mensagem de bate-papo que aparece logo antes do olho de Cthulhu aparecer naturalmente pela primeira vez. Como afirmado antes, o iceberg parece indicar que os olhos de Cthulhu têm algum poder de visão que ultrapassa todos os outros, o que levanta a questão: e o olho de Cthulhu? O que é? Como o olho de Cthulhu pode estar observando você, mesmo que não tenha sido gerado ainda? Talvez a presença do mal nem seja Cthulhu, seja algo pior. O outro desenvolvedor original desapareceu. Blue era o outro desenvolvedor original de Terraria, parceiro de Red, mas alguns meses após o lançamento do jogo, ele silenciosamente deixou a produção do jogo. Blue trabalhou com Red por anos, em vários projetos. Não é difícil ver que eles eram muito próximos. Eles até mostraram o jogo postando um Terraria Let's Play Together. Blue provavelmente sabia mais sobre Terraria do que qualquer um, exceto Red. Então, por que ele deixaria Terraria, especialmente quando estava indo tão bem? Ele sabia de algo? Uma postagem de alguém que afirma ser o Blue apareceu depois, dando a entender que ele foi demitido, mas nenhuma razão foi dada. Um amigo de além. Essa é uma dica para o animal de estimação Moonlink, convocado pelo pedaço de lua da lua largado pelo Moonlord, no modo Master. Mas esse mini Moonlord é realmente seu amigo? O iceberg já deixou claro que você não deve confiar em NPCs, e no cubo companheiro também. É seguro dizer que você provavelmente não deve confiar nesse animal. Apesar de sua aparência inocente, também parece fazer referência ao Edp, o conto de Lovecraft, From Beyond. O jogo quer que você confie em Moonlink, chamando isso de recompensa, mas não confie. Jogador do 4chan, obcecado por jogos com mais de 5.000 personagens. Esse jogador ficou tão encantado com o jogo que criou um mundo gigantesco, povoou com literalmente milhares de personagens de Terraria, cada um com suas próprias esperanças, sonhos e histórias de fundo. E então comprou um computador de $2.000 para ter 30 guias de Terrarias abertas de uma vez só. Ele mostra o extremo absoluto do vício do jogador e serve como um aviso para aqueles que não entendem o quão perigoso o jogo pode ser. Se você ceder ao seu fascínio, você está sendo controlado, amigo, o tempo inteiro. Moonsmiley.png. Ao criar um mundo com a semente da data de lançamento do final da jornada, também conhecida como o mundo bêbado, a lua será substituída pelo Smiley, retratado no iceberg. É baseado em uma fraude de astronomia que deveria ocorrer no mesmo dia do lançamento do jogo. Bem, sinceramente, velho, se aparece essa porra no céu à noite, mano, eu não sei vocês, mas eu me cago na hora. Você continuará a jogar Terraria? Você realmente acha que algum dia vai parar de jogar para sempre? Você pode fazer uma pausa de alguns meses ou anos se tiver sorte, mas vai voltar. Você será investido novamente no processo de criação de mundos minúsculos e no controle de seus recursos. Os únicos jogadores que realmente saem para sempre são aqueles que não jogaram por tempo suficiente para serem fisgados. Claro, não importa o quão dedicado você seja como fã, eventualmente haverá um momento para todos nós que você, assim como eu, jogará o jogo pela última vez. Mas isso é porque a morte chega antes que você possa jogar novamente.